Irmãos amados, nós recebemos a incumbência de terminar a lição de hoje. Realmente já observamos que os capítulos 1, 3, 6 e 7 do livro de Isaías são os que estão abordados na lição de hoje. Essa lição que fala sobre o profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. O capítulo 1 falou sobre a nação pecaminosa e o culto hipócrita que estava sendo levado a efeito naquela nação. O capítulo 3 falou do julgamento de Judá e de Jerusalém. O capítulo 6 é a chamada de Isaías. E o capítulo 7 fala de uma profecia contra, precisamente, Israel e o país da Síria. Nós vimos como é impressionante, fascinante até, a vocação profética. Nós vimos que profetas são representantes, embaixadores, porta-vozes de Deus. Profetas nunca falaram, eu digo, nunca representaram a si mesmos. Suas palavras sempre diziam, assim diz o Senhor, como por exemplo em Isaías 44:6 e outras variantes. As variantes, por exemplo, são, disse-me também o Senhor, a mim me veio a palavra do Senhor, como disse Jeremias, ouvi a palavra do Senhor, como mencionou Oséias, mas sempre era o que vinha do alto dos céus, do que vinha de Deus para o coração do profeta. Eles foram hostilizados, eles foram maltratados, eles foram perseguidos, foram aprisionados. E como dissemos, a palavra vinha do Altíssimo. E era uma palavra de condenação e de julgamento em alguns casos. Mas era também de conforto e de carinho em outros casos, como Isaías 40, que abre o chamado livro da consolação. Ou então em Oséias 2:14, onde o Senhor diz que fala de um modo carinhoso e delicado com o povo de Israel. Nós vimos também, com os outros facilitadores, que durante 39 anos Isaías foi profeta em Judá. E a pregação dele estendeu-se ao reino do norte até, porque ele era do reino de Judá, do sul, mas pregou e alcançou o reino do norte. E ele é considerado também, Isaías, o profeta messiânico por excelência, porque as suas profecias têm a ver com a vinda do prometido, ungido libertador de Israel, Salvador, que estabeleceria o reino de Deus, e o fez, evidentemente. Irmãos, Isaías viveu numa época quando reis poderosíssimos, muito fortes, estavam à frente de um extraordinário império, que era o Império Assírio. E nós temos o nome desses reis, Tiglat-Pileser III, Salmaneser IV, Sargão, Senaqueribe, foram homens tremendamente poderosos, guerreiros, e buscaram espalhar a cultura e incorporar outros povos ao seu Império Assírio. Eu chamaria até de projeto assírio. O projeto assírio era a globalização. Palavra, aliás, da moda hoje. Pesquise, irmã querida, meu irmão, no seu mapa mundo. E vai ver que o Império Assírio, que surgiu em 1300 a.C., no norte do atual Iraque,
ele se expandiu e invadiu as terras do que hoje é Armênia, Azerbaijão, o Líbano, a Síria, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Irã, que era o centro do mundo naquela época. Esse mesmo império assírio, ele destruiu no ano 742 o reino do norte e espalhou as 10 tribos que formavam aquele reino e que hoje são chamadas de tribos perdidas. Portanto, o contexto que já vimos com o outro facilitador era um contexto de tremendo desmantelo dentro de Judá, na estrutura social e na estrutura econômica. O nosso ponto é: que mensagem permanece? Qual é a mensagem, portanto, que fica para nós, por exemplo? Eu acho que é uma boa pergunta. E sabe, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós amamos a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Nós amamos a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. As suas páginas são para nós a nossa regra de fé e de prática, a nossa regra de doutrina e de ética. E se nós compararmos a época de Isaías com a nossa época, e olha que ele viveu no século VII antes de Cristo, e nós estamos no século 21 depois de Cristo. São quase 2.800 anos antes de nós. A distância é imensa, mas o cenário é o mesmo, o mesmíssimo daquela época. Nós vivemos um cenário de globalização. Para começar, os assírios, eles buscavam, como já dissemos, um grande império, e eles quase chegaram à Europa. Os romanos fizeram a mesma coisa, e eles fizeram espalhando o seu império por todo o mundo mediterrâneo, norte da África toda, o Oriente Próximo todo, Turquia, tomaram toda aquela região chamada Ásia Menor, Anatólia, Capadócia, tudo isso pertencia à Grécia. Os nazistas, nos anos 30 e 40, agora, eles tentaram dominar toda a Europa e outras regiões com os seus aliados. E o nosso século, meus amados, hoje, portanto, nós estamos vendo um rápido, eu diria, um avassalador, um perigoso processo de globalização, que é essa expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Tem o seu lado bom, claro, a aproximação e o conhecimento das culturas particulares, ou das culturas regionais, ou das culturas nacionais, mas tem também o seu lado pernicioso, como a despersonalização cultural, quando se projeta diminuir ou exterminar os traços culturais de um povo. Claro que nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas queremos lembrar que, do mesmo modo como houve uma tentativa de globalização por parte do Império Assírio, hoje isso também acontece. Outra coisa que permanece é que Deus é posto à parte. O chamado livro da consolação, sabe o que é? Isaías 40 até 55. No capítulo 40, verso 12, traz uma exposição de motivos porque o eterno Deus continua no comando de tudo. E ele foi chamado pelo profeta, isso que ele passou para as pessoas, ele chamou de boas novas. Está lá no 40, 10 e 11. Nos versículos que precedem, portanto, esse trecho que eu quero ler para os irmãos. Olha só, eu vou ler apenas algumas das partes aqui do que o Senhor faz por nós. Por isso está do nosso lado e não pode ser colocado à parte. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará.
Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. A relação de motivos por que Deus está acima de todos vem a partir do verso 12. Agora é interessante que o livro de Jó, nos capítulos 38 e 39, segue essa mesma linha de argumentação. E eu vou mostrar somente 6 das inúmeras razões por que Deus está acima de tudo. Olha só, no verso 12, ele pergunta: quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Já no verso 13 ele pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E no verso 14, mais 3 perguntinhas. Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? E por aí segue uma série de perguntas que nós não podemos responder. Ele está acima de nós. Ele não pode ser colocado de lado, de maneira nenhuma. As palavras, meus irmãos, materialismo e secularismo são mais contemporâneas, mas dizem a mesma coisa que Isaías, na sua profecia, está dizendo. O secularismo vem pouco a pouco dominando o cenário nosso. Entendamos, o que se chama secularismo é a concepção que promove a ausência de obrigações relacionadas à autoridade de Deus. Entendamos ainda, é um modo, o secularismo, de ver o mundo e as suas circunstâncias sem preocupações com a espiritualidade, com o transcendental. O mundo espiritual não existe. Entendamos, amar a Deus sobre todas as coisas não faz sentido, como naquela célebre e irônica frase atribuída ao cineasta Luiz Buñuel. Ele disse: eu sou ateu, graças a Deus. O materialismo é uma doutrina filosófica que aponta para a matéria e o seu movimento, a realidade essencial e fundamental do universo. É isso que é o materialismo. Daí o modo de viver devotado e apegado aos valores materiais. Isso é de hoje, mas isso é de ontem também. E, finalmente, a dependência de Deus. Esse é um valor que permanece. À vista do Deus Todo-Poderoso, majestoso, Senhor do Universo, nós entramos num estado de terror, como Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas, meus amados, isso tem pertinência, mas não tem cabimento. Tem pertinência, porque diante do brilho da presença de Deus, da Shekinah divina, nós escondemos o rosto, nós não abrimos os olhos, nós caímos ao chão. Por exemplo, Moisés, quando no deserto ele viu aquela planta queimando, ele teve que esconder o rosto. No Sinai, na presença de Deus, ele escondeu o rosto. E Ezequiel, que foi ao chão quando viu a glória do Senhor, Ezequiel 1 fala disso. Pedro, em Lucas 5, 8 e 9. João, no Apocalipse 1, 17. Como dissemos, é perfeitamente pertinente que sejamos derrubados, como Saulo ainda, foi derrubado do cavalo quando teve aquela visão do Cristo no caminho de Damasco.
é pertinente que isso aconteça diante do luminoso, diante do glorioso, diante do iluminado, sim, mas não tem cabimento, porque é preciso deixar o terror e vir ao temor, que significa uma profunda reverência, respeito, louvor, serviço e não pavor, medo ou receio de Deus. Oh, meus irmãos, que bela lição esta que abre a revista Compromisso deste trimestre e que encerra o ano de 2021. Como precisamos desta profecia de Isaías. Sim, e que profundas lições nós aprendemos com os facilitadores que me precederam. Sim, e que nosso coração, nossa alma, nossas forças tenham um só objetivo: amar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.